Milionário finge estar tetraplégico para testar sua namorada, mas se choca com a atitude da empregada. Um milionário decide colocar em prática um plano inusitado: fingir estar tetraplégico. Seu objetivo é simples, mas ao mesmo tempo arriscado. Ele quer descobrir se sua namorada realmente o ama ou se está ao seu lado apenas por interesse. O que ele não imagina é que, ao se tornar vulnerável de propósito, teria sua vida virada de cabeça para baixo e acabaria revelando verdades que nunca esperou enfrentar. Enquanto a namorada mostra impaciência e desconforto diante da nova realidade, a empregada da casa surpreende com uma dedicação inesperada. O cuidado diário, a paciência nos pequenos detalhes e a forma como ela o trata com respeito e humanidade começam a revelar um contraste impressionante entre as duas. Mas até onde ele será capaz de levar essa farsa sem colocar tudo a perder? E quando chegar o momento da revelação, quem estará realmente ao seu lado? Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa história. O milionário acordou cedo naquela manhã, mas não era como qualquer outro dia. O sol entrava pelas enormes janelas de vidro do apartamento localizado na região mais nobre de São Paulo, refletindo nos móveis modernos e no brilho frio do piso de mármore. Ali, naquele ambiente de luxo, uma decisão ousada estava prestes a transformar completamente sua vida. Ele sempre foi reconhecido como um homem de negócios brilhante, estrategista e acostumado a controlar tudo ao seu redor. Mas, por trás dos trajes bem cortados e da postura firme, havia uma inquietação que o consumia: a dúvida sobre quem realmente se importava com ele. O sucesso o havia cercado de pessoas, mas também de suspeitas. Ele não sabia mais distinguir quais relações eram movidas pelo afeto e quais estavam presas ao seu patrimônio. Nos últimos meses, uma pergunta não saía da sua cabeça: será que sua namorada estaria ao seu lado se ele não tivesse poder e riqueza? Essa dúvida corroía seus pensamentos noite e dia. A jovem sempre demonstrou elegância e uma grande habilidade em se mover pelos círculos sociais da elite paulistana, mas sua impaciência em pequenos gestos deixava rastros de indiferença. Foi durante uma madrugada silenciosa, enquanto observava a cidade pela varanda iluminada, que surgiu a ideia extrema: fingir estar tetraplégico. A princípio, parecia uma loucura. Como alguém que sempre prezou pela independência poderia suportar depender de outros para tarefas simples? Mas, quanto mais refletia, mais percebia que seria a única forma de colocar à prova a sinceridade de quem estava ao seu redor. No dia seguinte, procurou um médico de confiança, alguém com quem já havia trabalhado em projetos de saúde e filantropia. Explicou seu plano, não sem enfrentar o olhar incrédulo do profissional. O médico hesitou, alertou sobre os riscos emocionais e psicológicos, mas acabou aceitando ajudá-la a sustentar a farsa por um período de 6 meses. O milionário sabia que seria um sacrifício. Teria que abrir mão de dirigir, de caminhar pelas ruas movimentadas da Avenida Paulista sem chamar atenção, de frequentar reuniões presenciais e até de atividades físicas que sempre mantiveram sua mente equilibrada. Mas para ele, tudo isso parecia um preço justo diante da necessidade de conhecer a verdade. Quando contou à namorada que havia sofrido um problema neurológico e que não poderia mais se mover do pescoço para baixo, a reação dela foi imediata. Fingiu preocupação, mas os olhos denunciaram outra coisa: impaciência. Nos primeiros dias, ela fazia questão de aparecer para visitas rápidas, mas sua expressão era fria. Murmurava frases como "isso vai passar" ou "temos que pensar em soluções práticas", mas nunca havia carinho genuíno em sua voz. A surpresa maior veio da empregada da casa. Mulher simples, acostumada à rotina pesada de manter tudo impecável, foi quem se mostrou mais atenta. Logo no primeiro dia, preparou um café fresco e levou até ele, ajeitou os travesseiros com delicadeza e perguntou se a posição estava confortável. Pequenos gestos que pareciam banais, mas que despertaram algo no coração do milionário. Na sala ampla, onde antes só se ouvia o barulho da televisão ligada em noticiários de economia, agora havia também o som das conversas da empregada, que falava sobre o tempo, sobre a feira livre da rua vizinha, sobre os filhos dos vizinhos e sobre as receitas tradicionais que gostava de preparar. Ela, que sempre se mantivera discreta, agora surgia como um sopro de humanidade em meio ao vazio gelado do apartamento luxuoso. O milionário observava tudo em silêncio. Seus olhos percorriam cada gesto dela, cada sorriso simples, e a comparação era inevitável. Enquanto sua namorada se incomodava em passar 10 minutos ao seu lado, a empregada encontrava meios de tornar sua rotina menos pesada, mesmo sem receber nada além do salário habitual. Certa noite, a namorada pareceu irritada.
Reclamou que não poderia mais frequentar determinados eventos acompanhada por ele. Disse que todos perguntavam pelo casal e que ela não tinha como justificar sua ausência de forma convincente. O milionário permaneceu calado, testando sua paciência, mas por dentro sentia uma pontada de frustração. Era como se suas suspeitas estivessem ganhando cada vez mais força. No entanto, uma reviravolta inesperada o deixou intrigado. Durante um momento de cuidado, a empregada comentou casualmente sobre ter ajudado a cuidar de um parente acamado anos atrás. Explicou detalhes sobre posicionamento correto de travesseiros, sobre alimentação adequada e até sobre exercícios passivos para evitar dores. O milionário percebeu que sua dedicação não era apenas fruto de bondade, mas também de experiência. Isso lhe deu um alívio momentâneo, pois sentia que estava em boas mãos. Dias depois, percebeu outra mudança sutil. A empregada começou a permanecer um pouco mais após o expediente, apenas para garantir que ele estaria confortável antes de se recolher. Já a namorada, ao contrário, reduzia cada vez mais suas visitas. A desculpa era sempre a mesma: muitos compromissos sociais. O milionário, ainda firme em sua farsa, começou a registrar mentalmente cada detalhe. O cheiro do café coado pela manhã, o barulho da rua que entrava pela janela, as palavras impacientes da namorada, o sorriso singelo da empregada. Tudo era anotado mentalmente como parte do teste que ele havia iniciado, mas que agora parecia ganhar um significado mais profundo. Ele não sabia ainda onde tudo aquilo iria levá-lo. Só tinha certeza de uma coisa: a decisão de fingir estar tetraplégico começava a revelar verdades que, talvez, ele não estivesse completamente preparado para enfrentar. Os dias começaram a se arrastar de forma diferente para o milionário. O apartamento que antes era um ponto de passagem rápida entre compromissos, jantares e viagens agora havia se transformado em um palco silencioso onde cada gesto das pessoas ao seu redor ganhava importância desproporcional. O barulho do trânsito da Avenida Paulista chegava abafado pelas janelas altas, misturando-se ao canto distante de vendedores ambulantes que anunciavam seus produtos. No interior desse ambiente luxuoso, o milionário sentia que sua vida passava por um filtro invisível, onde apenas o essencial ficava evidente. O plano seguia firme. Ele fingia estar tetraplégico, dependendo inteiramente de cuidados, e observava com frieza as reações. No começo, acreditou que suportaria com facilidade. Afinal, era apenas um teste, um artifício planejado para durar alguns meses. Porém, a realidade começou a pesar. O simples fato de precisar de ajuda para virar o rosto no travesseiro ou para ajustar uma manta provocava nele uma mistura de frustração e vergonha. Era um homem orgulhoso, acostumado a ter todos os recursos à disposição, e agora precisava se render à vulnerabilidade. Nesse cenário, a namorada surgia cada vez mais distante. Suas visitas eram breves e carregadas de pressa. Falava sobre os eventos sociais que frequentava sozinha, sobre o incômodo de ter de responder perguntas insistentes de conhecidos e sobre como tudo aquilo era um fardo. Dizia frases como "precisamos pensar no futuro da empresa" ou "não podemos deixar que as pessoas percebam fraqueza", deixando claro que sua preocupação estava mais ligada à aparência do que ao bem-estar dele. Enquanto isso, a empregada se revelava de uma forma inesperada. Nos primeiros dias, sua postura havia sido de puro profissionalismo. Cumpria as tarefas, ajeitava o quarto, preparava refeições e mantinha a casa em ordem. Mas, aos poucos, os detalhes começaram a surgir. Ela passava mais tempo conversando, relatando lembranças de sua infância em um bairro simples de São Paulo, descrevendo as cores e os cheiros da feira livre onde costumava comprar frutas frescas ou lembrando as festas juninas que reuniam toda a comunidade com música e quitutes típicos. Esses relatos, aparentemente banais, aqueciam o coração do milionário. Era como se, através dela, ele tivesse acesso a um mundo que sempre esteve distante, um Brasil popular e humano que o dinheiro jamais havia lhe proporcionado. Enquanto a namorada falava de aparências e status, a empregada falava de humanidade. Uma noite chuvosa trouxe a primeira grande prova de fogo. O barulho das gotas contra os vidros criava uma melodia constante quando a namorada chegou visivelmente irritada. Havia discutido com amigas sobre a situação dele e se queixava de ser alvo de olhares de piedade. No meio da conversa, deixou escapar que não tinha mais paciência para aquela condição. Foi como uma facada silenciosa no coração do milionário, que se manteve imóvel, observando tudo em silêncio. Aquela frase se tornaria uma marca permanente na experiência da farsa. Em contraste, logo após a saída da namorada, a empregada entrou com uma toalha extra,
preocupada com o frio que a chuva trazia. Aproximou-se com calma, perguntou se ele estava confortável e falou sobre como o tempo chuvoso lembrava da casa da avó, onde todos se reuniam para tomar chocolate quente em dias assim. O milionário sentiu um nó na garganta. De um lado, havia indiferença, do outro, lembranças compartilhadas como se fossem um convite para participar de algo verdadeiro. Nos dias seguintes, a diferença entre as duas mulheres tornou-se cada vez mais evidente. Em um domingo de manhã, a empregada preparou uma feijoada simples. O cheiro se espalhou pelo apartamento, contrastando com o ambiente sofisticado e frio. Ela explicou cada ingrediente, falou da importância de compartilhar a refeição em família e insistiu que ele experimentasse ao menos o caldo, já que estava adaptado para sua condição. O milionário nunca havia provado um prato feito com tanto cuidado e carinho, e aquilo ficou gravado em sua memória. Em paralelo, a namorada insistia para que ele assinasse documentos da empresa sem sequer explicar detalhes. Dizia que era apenas para manter as coisas em ordem, mas o milionário, mesmo encenando fragilidade, mantinha sua mente alerta. Seu instinto de estrategista gritava que havia algo por trás daquela pressa. Uma reviravolta inesperada ocorreu quando a empregada, percebendo que ele ficava noites inteiras sem dormir, trouxe um pequeno rádio de pilha e o deixou ao lado da cama. Ligou em uma estação de música popular brasileira e disse que, quando sua mãe estava doente, aquelas canções ajudavam a acalmar o coração. O milionário, que sempre considerou música apenas um pano de fundo em jantares requintados, se viu tocado pela simplicidade do gesto. As letras falavam de amor, saudade e esperança, temas que ressoaram dentro dele de maneira inesperada. Aos poucos, a convivência foi criando uma conexão silenciosa. O milionário não podia demonstrar claramente sua gratidão, mas seus olhos denunciavam o impacto que cada gesto da empregada provocava. Quando ela ajeitava sua coberta, quando preparava um chá de ervas, quando contava histórias de sua vida, ele sentia que estava conhecendo algo que nunca esteve presente em seus círculos luxuosos: a autenticidade. No entanto, os desafios do plano continuavam pesados. A imobilidade forjada trazia dores físicas, exigia paciência e testava seus limites emocionais. A cada dia, seu orgulho era confrontado, pois precisava se submeter a situações que sempre havia evitado. Para alguém que construiu sua imagem em cima de força e independência, viver como dependente era uma tortura constante. O médico de confiança, que visitava semanalmente para dar veracidade à farsa, alertava sobre os riscos de se deixar levar pelas emoções. Recomendava manter o foco no objetivo inicial, mas o milionário já não tinha certeza se a experiência estava apenas revelando a verdade sobre sua namorada ou se também estava abrindo espaço para transformações muito mais profundas. Um acontecimento marcante aconteceu em uma tarde ensolarada. A empregada, enquanto limpava a varanda, deixou escapar que havia recusado uma proposta de trabalhar em outra casa por um salário maior. Justificou que, naquele momento, preferia manter a estabilidade e que não poderia abandonar alguém que precisava tanto de cuidados. O milionário ficou em silêncio, mas sua mente girava. Ela não sabia, mas aquela escolha dizia mais do que qualquer declaração. Enquanto isso, a namorada planejava uma viagem internacional e, sem qualquer pudor, sugeriu que ele ficasse sob os cuidados da equipe de enfermagem contratada pelo médico. O contraste entre abandono e dedicação nunca havia sido tão claro. No fim do segundo mês, o milionário começou a perceber que sua própria visão de mundo estava mudando. O homem acostumado a cifras e estratégias empresariais agora dava valor a pequenos gestos, a histórias simples, a cheiros e sons que antes passavam despercebidos. O som do café sendo coado, o aroma de pão fresco vindo da cozinha, o riso espontâneo da empregada, tudo isso se tornava parte essencial de seus dias. Ele ainda não sabia qual seria o desfecho de sua farsa, mas tinha certeza de que estava descobrindo respostas que iam muito além do que havia planejado. O teste deixava de ser apenas uma forma de avaliar a namorada e se transformava em uma jornada de autoconhecimento, marcada por silêncios, lembranças e descobertas inesperadas. O milionário, que sempre acreditou controlar cada detalhe da vida, começava a perceber que nem tudo pode ser calculado. E, naquele contraste entre a indiferença fria e a dedicação calorosa, algo dentro dele se movia, mesmo que, por fora, permanecesse imóvel. O terceiro mês da farsa começou com um sentimento diferente. O milionário já havia se acostumado com a rotina de depender da empregada para tarefas simples e de observar a frieza da namorada em cada visita breve. Porém, o que parecia apenas uma encenação começava a se confundir com sua própria realidade.
O peso psicológico de manter a mentira e o esforço físico de permanecer imóvel por horas exigiam dele mais do que imaginava. Ainda assim, sua determinação se mantinha firme, pois acreditava que apenas através daquele sacrifício poderia revelar a essência de quem realmente se importava. As manhãs em seu apartamento seguiam com o cheiro de café fresco e pão quentinho que a empregada preparava. Ela tinha o hábito de abrir as janelas para que o ar da rua entrasse, trazendo consigo os sons da cidade, buzinas apressadas, o canto dos vendedores de rua oferecendo frutas, o latido distante de um cachorro. Esses detalhes simples, que antes passavam despercebidos, agora faziam parte do cotidiano do milionário e lhe davam uma sensação inesperada de aconchego. A namorada, por outro lado, mantinha uma postura cada vez mais impaciente. Suas visitas se restringiam a conversas rápidas sobre negócios e eventos sociais. Certa manhã, chegou com pressa, vestida com elegância para uma reunião, e colocou diante dele uma pilha de documentos. Disse que eram apenas autorizações necessárias para manter a empresa funcionando, mas evitou dar explicações detalhadas. Ele, que sempre foi cuidadoso com cada decisão financeira, percebeu naquele gesto um sinal de que sua ausência real no comando poderia abrir espaço para manobras arriscadas. Assinou sem demonstrar reação, mas sua mente registrou o episódio como um alerta. No mesmo dia, a empregada surpreendeu ao levar para o quarto uma pequena planta em vaso de barro. Explicou que acreditava que o verde traz vida para dentro da casa e que ajudava a renovar o ar. Colocou o vaso perto da janela e, pela primeira vez em muito tempo, o milionário sentiu que aquele espaço luxuoso, mas frio, parecia ganhar um pouco de calor humano. As conversas com a empregada se tornavam mais frequentes e naturais. Ela falava de sua infância em um bairro simples, das brincadeiras na rua até o anoitecer, das festas de São João iluminadas por fogueiras e das músicas que embalaram sua juventude. Cada relato era acompanhado de um brilho nos olhos e de uma sinceridade que contrastava com as falas calculadas da namorada. O milionário escutava em silêncio, absorvendo cada palavra como se fosse um pedaço de um mundo novo, um mundo que sempre lhe foi negado pelo excesso de luxo e distanciamento social. Uma reviravolta inesperada ocorreu durante um jantar organizado pela namorada. Insistiu em levá-lo, mesmo em sua condição, para mostrar que estava ao lado dele. O evento aconteceu em um salão sofisticado nos Jardins, repleto de empresários, socialites e jornalistas. O milionário, acomodado em uma cadeira de rodas especialmente adaptada, observou como todos o olhavam com curiosidade e certa piedade. Sua namorada, porém, parecia mais preocupada em sorrir para as câmeras do que em garantir o conforto dele. Em determinado momento, afastou-se para conversar com um grupo de amigos, e acreditando que ele não poderia ouvi-la, deixou escapar comentários sarcásticos sobre como sua vida havia se tornado um peso. Essas palavras atingiram o milionário em cheio, confirmando suas suspeitas de que o amor dela não resistiria à ausência de glamour. Na volta para casa, o silêncio no carro foi esmagador. Ele mantinha os olhos fixos na janela, enquanto as luzes da cidade passavam rapidamente. Ao chegar, a empregada o recebeu com um olhar preocupado, percebeu seu abatimento e, sem fazer perguntas, preparou um chá de camomila. O gesto simples trouxe um alívio inesperado. O milionário percebeu que, enquanto a namorada o exibia como um fardo, a empregada o tratava como um ser humano. Nos dias seguintes, o peso da farsa aumentou. Ele começou a sentir dores constantes por permanecer imóvel tanto tempo e a ansiedade de manter a encenação o consumia. O médico de confiança alertava que era preciso encontrar equilíbrio, pois o desgaste emocional poderia comprometer sua saúde de verdade. Ainda assim, ele se mantinha firme, convencido de que precisava chegar ao fim do plano para ter respostas definitivas. Foi nesse período que a empregada revelou mais sobre sua vida. Contou que havia cuidado da mãe doente por anos, aprendendo na prática como lidar com limitações físicas. Explicou que, embora fosse difícil, descobriu no processo o valor da paciência e da solidariedade. O milionário ouviu em silêncio, sentindo que aquela experiência havia moldado em alguém forte e compassivo. Mais uma vez, percebeu que a coincidência de tê-la como empregada não era apenas acaso, mas parte de uma vida que se entrelaçava com a dele de forma inesperada. Enquanto isso, a namorada se mostrava cada vez mais distante. Em uma de suas raras visitas, reclamou de como sua vida social estava sendo prejudicada e sugeriu que ele fosse transferido para uma clínica especializada. O milionário, apesar de manter a farsa, sentiu o coração apertar. Aquela sugestão soava mais como um desejo de se livrar dele do que uma preocupação genuína. Em contraste, a empregada começou a levar pequenas alegrias para o dia a dia.
Preparou um bolo de fubá e contou que era receita de família, usada sempre nas tardes de domingo. O cheiro doce se espalhou pelo apartamento, trazendo lembranças que ele nunca havia vivido, mas que de alguma forma lhe davam conforto. Também colocou músicas antigas no rádio de pilha, e o milionário se viu cantarolando mentalmente trechos, mesmo sem admitir em voz alta. O terceiro mês se aproximava do fim quando ocorreu outro acontecimento marcante. Durante uma visita rápida da namorada, o milionário notou que ela estava mais interessada em responder mensagens no celular do que em conversar com ele. Ao sair, esqueceu o aparelho em cima da mesa. A empregada, percebendo, correu para entregar antes que ela fosse embora. Nesse gesto simples, ficou evidente a diferença entre as duas. Enquanto a namorada tratava o milionário como um peso, a empregada demonstrava respeito e cuidado até com algo que não era dela. O milionário passou aquela noite refletindo sobre tudo. O silêncio do quarto foi preenchido apenas pelo som distante da chuva batendo nos vidros. Ele pensava na imagem que sempre manteve de si mesmo, como um homem de sucesso, admirado e respeitado. Agora, imobilizado e dependente. Descobria que o verdadeiro valor estava nas pessoas que permaneciam ao seu lado sem esperar nada em troca. O peso da máscara que carregava começava a ser insuportável, mas também lhe oferecia a chance de enxergar além das aparências. Entre a frieza calculada da namorada e a dedicação silenciosa da empregada, uma verdade começava a se desenhar. A farsa, que nasceu como um teste, se transformava em uma jornada de autoconhecimento, revelando que, às vezes, é preciso perder o controle para encontrar o que realmente importa. A mansão parecia outra desde que o milionário havia iniciado sua farsa. Antes, os corredores ecoavam apenas com o som dos saltos apressados de sua namorada, que entrava e saía sem demonstrar interesse algum na rotina da casa. Agora, o silêncio era quebrado por gestos pequenos, conversas discretas e a constante presença da empregada, que se tornará peça fundamental naquele teatro secreto. Ele passava horas refletindo em sua cadeira de rodas, observando cada movimento, cada expressão. A namorada, ao chegar, demonstrava uma inquietação crescente. No início, fingia paciência, mas logo se irritava quando precisava esperar alguns minutos a mais, quando via a rotina não girar em torno dela. Fazia comentários ácidos sobre a dificuldade que era manter uma relação com alguém em situação limitada. O milionário, ao mesmo tempo em que se mantinha firme em sua interpretação, sentia o coração pesar. Era duro ouvir aquilo, ainda que fizesse parte de seu plano. A empregada, por outro lado, parecia descobrir novos aspectos de si mesma a cada dia. Não era apenas sobre cumprir ordens ou realizar tarefas domésticas. Havia um cuidado genuíno em cada gesto. Ela preparava os alimentos com atenção ao cheiro que mais agradava, ajeitava as roupas de cama com um carinho quase familiar e, muitas vezes, parava para conversar com ele sobre banalidades que faziam o tempo passar mais rápido. Ela falava do movimento da rua, das flores que desabrochavam no jardim e até da lembrança das festas juninas que frequentava em sua infância, no interior de Minas. Esse contraste começou a impactar fortemente o milionário. Seu conflito interno se intensificava. Por um lado, o desejo de descobrir até onde sua namorada iria em sua falta de paciência. Por outro, a surpresa de ver a empregada se revelar como uma pessoa muito além do que ele imaginava. O primeiro grande teste veio em um jantar. Ele organizou um encontro entre ele, a namorada e a empregada, que serviria à mesa. Preparou o ambiente para observar as reações. Durante a refeição, ele propositalmente deixou cair o copo de água. A namorada, irritada, bufou e reclamou alto, deixando claro que não tinha paciência para aquele teatro de hospital dentro de casa. A empregada, sem hesitar, se aproximou, limpou o chão e, com um sorriso sereno, disse que acidentes aconteciam, que não havia problema. A diferença entre uma atitude e outra caiu sobre ele como um peso. Nos dias seguintes, ele decidiu aumentar as exigências. Pediu à namorada que o acompanhasse em consultas fictícias e exercícios de fisioterapia inventados. Ela se esquivava sempre, alegando compromissos mais importantes. Em contrapartida, a empregada, mesmo não sendo obrigada, oferecia-se para ajudá-lo a treinar movimentos básicos, como segurar objetos leves ou tentar se manter ereto por alguns segundos. Em uma tarde chuvosa, outro acontecimento marcou a relação entre eles. A energia da casa caiu, e o milionário, propositalmente, fingiu um leve mal-estar. A namorada, incomodada pela falta de luz, decidiu ir embora, dizendo que não aguentava aquela escuridão de província. A empregada, no entanto, trouxe velas,
preparou um chá e ficou ao lado dele, conversando até a tempestade passar. Ela descreveu o cheiro da terra molhada, a lembrança das noites sem energia em sua infância, quando a família se reunia à luz de lamparinas para contar histórias. Aquilo aqueceu o coração do milionário mais do que o próprio chá. Com o passar das semanas, a namorada se tornava cada vez mais distante. Chegava tarde, reclamava do clima da casa e deixava escapar comentários sobre como sua vida poderia ser melhor e mais divertida se não estivesse presa a uma situação tão desconfortável. O milionário observava tudo com atenção, lutando contra a vontade de revelar logo a farsa. Ele sabia que precisava ter certeza antes de tomar qualquer decisão. Um episódio no jardim quase fez sua máscara cair. Ele estava sentado sob a sombra de uma jabuticabeira, quando a empregada trouxe uma cesta de frutas recém-colhidas. Ela insistiu para que ele provasse algumas, dizendo que o sabor doce poderia alegrar o dia nublado. Ao sentir o gosto da fruta fresca, ele se emocionou. Lembrou-se de sua infância no interior paulista, quando corria pelos quintais e subia em árvores. Quase deixou escapar que ainda tinha plena força nas pernas para fazer isso, mas se conteve. O brilho nos olhos dela ao vê-lo sorrir foi tão genuíno que mexeu fundo com ele. Enquanto isso, a namorada começou a evitar visitas longas. Dizia que estava cansada, que precisava viajar, que tinha reuniões intermináveis. O milionário entendia, enfim, que sua paciência havia se esgotado. Ele também percebeu que o verdadeiro teste não estava sendo apenas sobre a fidelidade dela, mas sobre sua própria capacidade de enxergar quem realmente importava. Em uma manhã ensolarada, a empregada trouxe um bolo simples, ainda quente, que preparara na cozinha. O cheiro se espalhou pelos corredores e fez o milionário lembrar das festas familiares. Ele, emocionado, agradeceu e comentou que aquele gesto valia mais do que qualquer banquete de luxo. A sinceridade da moça, ao responder que fazia apenas porque se importava, tocou nele de um jeito que não conseguiu esconder. A farsa, cada vez mais, deixava de ser apenas um experimento. Estava se tornando uma jornada de autoconhecimento, de perceber que sua vida, cercada de luxo e aparências, carecia de autenticidade. A empregada, com sua simplicidade e verdade, revelava um mundo que ele havia esquecido ou talvez nunca tivesse conhecido de fato. No entanto, o milionário sabia que não poderia sustentar essa mentira por muito mais tempo. A cada gesto da empregada, a cada descaso da namorada, o peso da revelação crescia dentro dele. Ele precisava decidir quando e como revelar a verdade, mas tinha medo de perder a confiança daquela que, sem perceber, começava a ocupar um espaço muito maior em sua vida do que ele havia planejado. O coração dele estava em guerra, dividido entre a razão que o levará a criar o plano e a emoção que surgia a cada dia. A mansão, antes símbolo de sua riqueza, agora era cenário de sua maior lição. As manhãs na mansão começaram a ganhar um ritmo diferente. O milionário acordava mais cedo, não porque tivesse algum compromisso, mas porque ansiava pelos pequenos gestos da empregada. O cheiro do café fresco misturado ao pão de queijo saindo do forno fazia o ambiente se transformar em um lar vivo, diferente do silêncio frio. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Que reinava antes. Ele percebia como aquele detalhe simples trazia aconchego e lembranças de sua infância. A cada gole de café quente, era como se uma parte esquecida de si voltasse à superfície. A namorada, por outro lado, tornava-se cada vez mais distante. Sua presença era marcada por telefonemas intermináveis, reclamações sobre compromissos sociais e uma clara impaciência com a situação. Em uma dessas manhãs, enquanto ele ainda fingia não conseguir mover os braços, deixou cair um guardanapo no chão. A namorada olhou para ele e disse que não podia viver sua vida catando migalhas para alguém, que aquilo era trabalho da empregada. Saiu da sala antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. O milionário permaneceu em silêncio, mas por dentro uma chama de decepção crescia. A empregada entrou logo em seguida, recolheu o guardanapo com naturalidade e perguntou se ele queria mais café. Nenhuma palavra de julgamento, apenas uma presença calma e atenta. Foi nesse instante que ele percebeu o abismo entre as duas mulheres e como sua farsa estava revelando muito mais do que esperava. Naquela semana, ele decidiu colocar em prática outro teste. Pediu à namorada que o acompanhasse em um evento beneficente, fingindo que precisava de apoio emocional.
Ele queria ver como ela reagiria em público ao lado de um homem supostamente limitado. No dia do evento, realizado em um clube tradicional de Belo Horizonte, ela chegou atrasada, visivelmente incomodada com a situação. Durante todo o tempo, fez questão de se afastar, de não segurar sua cadeira, de não se envolver nas conversas em que ele era o centro das atenções. Parecia mais preocupada com a própria imagem do que com o bem-estar dele. No retorno à mansão, no carro, ela reclamou que estava se sentindo julgada por estar ao lado dele, que as pessoas olhavam com pena. O milionário ouviu em silêncio, mas sua decisão interior começava a se formar. Não era mais uma questão de dúvida. Ele já sabia quem realmente se importava e quem apenas se aproveitava. Enquanto isso, a empregada começou a revelar outro lado de si. Durante uma tarde de descanso, ela contou que tinha o sonho de voltar a estudar, que gostava de ler mas sempre deixava os livros de lado por causa da rotina pesada de trabalho. O milionário, emocionado, disse que poderia ajudá-la, mas ela recusou com firmeza, dizendo que não queria nada que não fosse fruto de seu próprio esforço. Essa postura mexeu com ele. Estava acostumado a pessoas que apenas se aproximavam em busca de vantagens. Um novo teste surgiu de forma natural. Ele simulou uma queda da cadeira no jardim, em frente às duas. A cena foi cuidadosamente planejada para medir as reações. A namorada, ao ver a situação, soltou um suspiro impaciente e disse que não tinha forças para lidar com aquilo, que precisava ir embora para não perder uma reunião. Saiu sem olhar para trás. A empregada correu até ele, o ajudou com calma, perguntou se estava machucado e ficou ao lado dele até ter certeza de que estava bem. O contraste foi tão doloroso quanto revelador. As estações começaram a mudar, e com elas, os cenários da história. O calor intenso do verão deu lugar às primeiras brisas frias do outono. As árvores da rua em frente à mansão deixavam cair folhas amareladas que formavam um tapete sobre a calçada. A empregada, certa vez, comentou como achava bonito aquele ciclo da natureza, mesmo exigindo mais trabalho de varrição. O milionário percebeu como ela conseguia enxergar beleza até no que parecia incômodo. A cada conversa, a cada gesto, ele se aproximava mais daquela mulher que antes considerava apenas parte da casa. Não havia luxo nos modos dela, mas havia verdade, e essa verdade o tocava de maneira profunda. Ele se via sorrindo sem perceber, se via esperando por momentos simples, como dividir uma refeição ou ouvir uma história sobre sua família no interior. A namorada, por sua vez, passou a aparecer cada vez menos. As justificativas eram sempre as mesmas: viagens, eventos sociais, reuniões. Quando vinha, fazia questão de reclamar da casa, da falta de vida glamourosa, de como tudo parecia girar em torno de uma situação que, para ela, era apenas um fardo. O milionário observava tudo com frieza crescente. Sua paciência, como a dela, estava no limite, mas por razões diferentes. O momento mais marcante daquele período aconteceu em uma tarde chuvosa. Ele pediu à empregada que lesse um livro para ele, fingindo que não tinha forças para segurar. Ela leu em voz alta, com uma entonação suave, fazendo pausas para comentar trechos que a tocavam. Ele fechou os olhos e deixou-se levar pelo som da voz dela misturado ao barulho da chuva batendo nas janelas. Aquela sensação foi tão intensa que ele sentiu lágrimas se formando, não pela dor da farsa, mas pelo reconhecimento de algo que há muito tempo não experimentava: afeto verdadeiro. O peso da mentira, no entanto, começava a se tornar insuportável. Ele sabia que precisava revelar a verdade em algum momento. A cada gesto da empregada, sentia-se mais em dívida. A cada ausência da namorada, sentia mais convicção sobre a decisão que deveria tomar. Mas ainda faltava um último teste, o mais decisivo. Ele decidiu organizar um pequeno jantar íntimo, apenas ele, a namorada e a empregada. Pediu que fosse um jantar simples, com comida caseira. Queria ver como cada uma reagiria em um ambiente sem máscaras sociais. Naquela noite, enquanto a empregada servia a mesa, a namorada reclamou que aquilo era um absurdo, que um homem de sua posição merecia restaurantes caros e não comida de fogão de lenha. A empregada, ao ouvir, sorriu com humildade e disse que havia preparado tudo com carinho, lembrando dos pratos que sua mãe fazia. O milionário percebeu que naquele contraste estava toda a verdade que precisava. O jantar terminou em silêncio. A namorada saiu mais cedo, alegando compromissos. A empregada ficou para limpar a mesa, e ele observou em silêncio, sentindo que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A farsa havia cumprido seu papel.
O que restava agora era coragem para revelar quem realmente era e o que realmente sentia. O milionário passou a noite em claro depois do jantar. O silêncio da mansão era interrompido apenas pelo som distante dos galhos balançando com o vento. Ele se revirava na cama, inquieto, pensando em cada detalhe dos últimos meses. O plano que começou como um experimento frio e calculado tinha se transformado em um caminho inesperado para dentro de si mesmo. A cada lembrança da paciência e do carinho da empregada, ele sentia crescer dentro dele uma mistura de gratidão e culpa. A cada lembrança das palavras ríspidas da namorada, percebia que sua decisão estava quase tomada. Na manhã seguinte, a empregada entrou no quarto com a mesma delicadeza de sempre. Trazia uma bandeja com frutas frescas, café quente e pão de queijo. O cheiro se espalhou pelo ambiente, trazendo aconchego. Ele observou cada gesto dela, a forma de ajeitar a toalha, de colocar o copo de suco ao alcance, de perguntar se ele havia dormido bem. Ele balançou a cabeça em silêncio, incapaz de expressar tudo o que sentia. Durante aquela semana, o milionário decidiu observar ainda mais a diferença entre as duas mulheres. Pediu à namorada que o acompanhasse a uma suposta consulta médica. Inventou que precisava de companhia para assinar papéis e se sentir mais seguro. A resposta dela foi rápida e dura. Disse que tinha uma viagem marcada, que não podia perder tempo com burocracias e que ele deveria contratar alguém para isso. O milionário, mantendo a serenidade, respondeu apenas que entendia. Mas por dentro, sentiu como se mais um pedaço da farsa se quebrasse. Na mesma tarde, a empregada apareceu no quarto com uma sacola. Dentro havia um cobertor de lã que ela mesma havia feito anos atrás. Disse que talvez fosse útil nos dias frios que estavam por vir. O milionário tocou o tecido macio e sentiu o coração apertar. Ele sabia que aquele gesto era fruto de uma generosidade verdadeira, sem segundas intenções. O outono avançava, trazendo manhãs frias e tardes douradas. As folhas secas se acumulavam nos cantos da calçada, e a empregada, entre risos, dizia que a vassoura não dava conta. O milionário, sentado no jardim, observava tudo. A cada conversa, a cada risada espontânea dela, ele percebia como sua vida havia se transformado em algo mais humano e simples, muito diferente do luxo vazio que estava acostumado. Um dia, enquanto a empregada cuidava do jardim, ele a chamou para conversar. Perguntou sobre seus sonhos, sobre o que ela realmente queria da vida. Ela respondeu que sonhava em estudar, em ter uma profissão que lhe desse orgulho, mas que sabia das dificuldades e da falta de tempo. Disse que não reclamava, mas que às vezes imaginava como seria ter uma vida diferente. O milionário, tocado, precisou conter a vontade de prometer o mundo. Sabia que qualquer palavra poderia soar como piedade, e não era isso que queria transmitir. A namorada, por outro lado, começou a demonstrar impaciência até em suas mensagens. Mandava recados curtos, sem afeto, quase como se estivesse cumprindo uma obrigação. Quando aparecia, reclamava do ambiente, dizia que precisava de mais luxo, que a mansão parecia parada no tempo. O milionário ouvia tudo em silêncio, mas seu coração já não se abalava. O contraste entre as duas mulheres se tornava tão evidente que era impossível ignorar. O ápice daquele período veio em uma noite fria de sábado. O milionário simulou uma crise de dor, fingindo estar mais fragilizado do que nunca. Queria ver como cada uma reagiria em um momento de emergência. A namorada, incomodada, disse que não sabia lidar com aquilo, que não era enfermeira, que precisava sair para não perder um evento importante. A empregada, em contrapartida, sentou-se ao lado dele, segurou sua mão e ficou ali até que ele se acalmasse. Trouxe água, cobriu-o com cuidado e contou histórias de sua infância para distraí-lo. O milionário, com lágrimas nos olhos, percebeu que não precisava mais de testes. A verdade estava diante dele, clara como nunca. No entanto, o peso da mentira ainda o sufocava. Ele sabia que em algum momento teria que revelar que não era tetraplégico, que tudo não passava de um plano. Mas como explicar sem destruir a confiança da empregada? Como justificar sem parecer cruel? Essas perguntas o acompanhavam noite e dia. No domingo seguinte, ele decidiu dar um passo importante. Pediu à empregada que o acompanhasse em um passeio pelo jardim. Enquanto ela empurrava a cadeira, ele observava o céu azul cortado por nuvens lentas e sentia a brisa fria no rosto. A empregada falava sobre a beleza das flores que resistiam ao frio, sobre como a natureza sempre encontrava uma forma de se renovar. Ele, emocionado,
Pensou que talvez aquele fosse o momento certo para começar a abrir o coração. Mas antes que pudesse revelar algo, a namorada apareceu de surpresa. Chegou com passos firmes, irritada, dizendo que não podia mais viver daquela forma, que não tinha sido feita para cuidar de alguém limitado. O milionário, mantendo a calma, apenas observou. A empregada, constrangida, se afastou discretamente, deixando-os a sós. A namorada fez um discurso cheio de reclamações, falando sobre como a vida dela havia parado, sobre como merecia mais. Disse que estava cansada de se sacrificar e que não sabia se poderia continuar. O milionário ouviu cada palavra, sem interromper. Dentro dele, já não havia dor, apenas certeza. Quando ela foi embora, sem sequer se despedir com um gesto de carinho, ele respirou fundo. Sabia que a hora da revelação estava próxima. Olhou para o horizonte e percebeu que a vida lhe oferecia uma segunda chance, não apenas de amar, mas de ser verdadeiro consigo mesmo. Naquela noite, a mansão parecia diferente. O vento frio batia nas janelas, e o cheiro do bolo de fubá preparado pela empregada ainda pairava no ar. O milionário, sentado em silêncio, tomou uma decisão. No momento certo, contaria toda a verdade. E quando fizesse, não seria apenas sobre sua farsa, mas sobre o novo homem que havia se tornado. Ele sabia que corria o risco de perder a confiança da empregada, mas também sabia que não poderia viver mais um dia sem ser honesto. O jogo estava chegando ao fim, e com ele, a oportunidade de transformar sua vida para sempre. A manhã chegou com um sol tímido, filtrado pelas árvores altas que cercavam a mansão. O milionário despertou com a mente pesada, ciente de que carregava uma mentira grande demais para ser sustentada por muito tempo. O plano que no início parecia engenhoso agora lhe causava vergonha e inquietação. Ele se levantou da cama fingindo ainda estar imobilizado, deixou-se levar até a cadeira de rodas e ficou ali, imóvel, olhando para a janela, como se buscasse no horizonte a coragem que lhe faltava. A empregada entrou no quarto pouco depois, trazendo café. O cheiro do pão quentinho e do café recém-passado invadiu o ambiente. Ela ajeitou a bandeja na mesa de apoio, perguntou se ele havia dormido bem e se aproximou com um sorriso sincero. O milionário respondeu apenas com um aceno de cabeça, mas seu peito estava em guerra. Não suportava mais ser tratado com tanto cuidado, sabendo que tudo era sustentado por um engano. Ele decidiu passar o dia observando cada detalhe, como se estivesse gravando em sua memória os últimos instantes daquela farsa. No jardim, percebeu a empregada recolhendo folhas secas com a mesma paciência de sempre. Na cozinha, ouviu o barulho dos utensílios e o aroma de um feijão cozinhando lentamente, lembrança da simplicidade que tanto o emocionava. Ele queria revelar tudo, mas não encontrava as palavras certas. Enquanto isso, a namorada voltou a aparecer depois de alguns dias distante. Chegou com pressa, mexendo no celular e reclamando do trânsito de Belo Horizonte. Entrou na sala e, ao ver o milionário, fez um comentário sobre como ele parecia mais abatido do que nunca. Não perguntou se ele estava bem, nem fez menção de se aproximar. Sentou-se no sofá e começou a falar sobre uma festa a qual fora convidada, enfatizando que não sabia se seria bom levá-lo, porque chamaria atenção. O milionário ouviu em silêncio, mas cada palavra dela confirmava sua decisão. A máscara precisava cair em breve, mas ele queria escolher o momento certo. Preferia que a verdade viesse acompanhada de algo que mostrasse quem ele realmente era, não apenas o homem doente que fingira ser, mas alguém disposto a recomeçar. Na tarde daquele mesmo dia, decidiu dar um passo ousado. Pediu à empregada que o levasse até a biblioteca da casa, um cômodo pouco usado nos últimos anos. Quando chegaram, ele pediu que ela pegasse um livro em especial, um volume antigo de contos mineiros. Ela abriu o exemplar, passou os dedos pelas páginas amareladas e começou a ler em voz alta. Enquanto isso, o milionário observava seus olhos brilhando com cada palavra. A emoção que ela transmitia era tão verdadeira que ele quase revelou ali mesmo sua farsa. Mas se conteve. Sentiu que precisava preparar o terreno, criar um contexto que mostrasse o valor da verdade. Naquela noite, sozinho em seu quarto, elaborou um plano. Decidiu que iria se expor aos poucos, mostrando sinais de recuperação física. Assim, a revelação não seria um choque brusco, mas uma transição que permitiria explicar sua mentira sem destruí-la de imediato. No dia seguinte, simulou um pequeno progresso. Enquanto a empregada arrumava a cama, ele deixou escapar um movimento leve nos dedos. Fingiu surpresa e comentou que talvez estivesse recuperando um pouco da sensibilidade. Ela, emocionada,
Disse que aquilo era um sinal de esperança, que às vezes a vida surpreendia quando menos se esperava. Ele quase não suportou ouvir isso, tamanha culpa que sentiu. Na semana que seguiu, continuou a encenar pequenos avanços, primeiro mexendo levemente os pés, depois tentando se erguer um pouco mais na cadeira. Cada reação da empregada era de alegria verdadeira, e isso fazia o milionário se sentir ainda mais dividido. Já a namorada reagia com frieza, dizendo que não acreditava que o milagre fosse mudar a realidade, que ele continuaria sendo um fardo. Foi então que aconteceu um episódio que acelerou tudo. Em um domingo à tarde, a mansão recebeu visitas inesperadas. Alguns amigos antigos do milionário apareceram para ver como ele estava. Eles estranharam a ausência da namorada ao lado dele, já que ela havia saído pouco antes, alegando que não queria perder um encontro com conhecidos. Durante a visita, a empregada esteve presente o tempo todo, servindo café, trazendo quitutes e mostrando-se atenciosa. Os amigos, ao observarem o cuidado dela, comentaram discretamente sobre como ele tinha sorte de ter alguém tão dedicado ao lado. Essas palavras ecoaram na mente do milionário. Ele percebeu que já não havia motivo para adiar a revelação. A mentira já havia se estendido demais, e cada gesto da empregada só aumentava sua dívida moral. Decidiu que precisava acabar com aquilo de uma vez por todas. Na manhã seguinte, tomou coragem. Pediu que a empregada fosse ao jardim com ele. O sol aquecia o gramado úmido do orvalho, e o canto dos pássaros preenchia o ar. Ele pediu que parasse a cadeira de rodas sob a jabuticabeira. Ficaram em silêncio por alguns minutos, até que ele respirou fundo e, com esforço, se levantou diante dela. A empregada regalou os olhos, deixou escapar um grito de surpresa e levou a mão à boca. O milionário permaneceu de pé, firme, e disse que precisava contar toda a verdade. Explicou o plano desde o início, o desejo de testar a lealdade da namorada, o medo de ser enganado, a solidão escondida atrás do luxo. Confessou que jamais imaginou que ela, a empregada, fosse se tornar o espelho de tudo o que ele precisava enxergar. Ela ouviu em silêncio, os olhos marejados, sem saber se deveria sentir raiva ou compaixão. Disse que se sentia enganada, que todo aquele tempo acreditara em um sofrimento real. Mas também confessou que não podia ignorar os momentos verdadeiros que viveram juntos, as conversas, as risadas, as lembranças compartilhadas. O milionário pediu desculpas, disse que estava disposto a enfrentar qualquer consequência. A empregada respirou fundo, enxugou as lágrimas e disse que precisava de tempo para entender tudo. Virou-se e entrou na mansão, deixando-o sozinho no jardim. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Caminhou pela casa, pela primeira vez sem fingimentos, sentindo o peso do silêncio. Percebeu que sua riqueza não tinha valor algum diante da possibilidade de perder a confiança da única pessoa que realmente lhe mostrará afeto. Mas também entendeu que não podia voltar atrás. A verdade havia sido dita, e agora cabia a ela decidir se ainda havia espaço para perdão. O amanhecer trouxe consigo uma atmosfera diferente. A empregada não o evitou, mas também não demonstrou a mesma proximidade de antes. Continuou cumprindo suas tarefas, mas com uma distância respeitosa. O milionário aceitou em silêncio, ciente de que havia cruzado uma linha que não poderia desfazer. No entanto, dentro dele nascia uma esperança. A de que, com o tempo, a verdade e a sinceridade pudessem reconstruir a confiança que ele havia destruído. As semanas passavam e o peso do segredo parecia aumentar a cada instante. O milionário havia se acostumado com a rotina da cadeira de rodas, mas no fundo sabia que aquela encenação tinha prazo de validade. Era como um castelo de cartas sustentado por pequenos detalhes, e a qualquer descuido poderia ruir diante de todos. Ainda assim, continuava firme no propósito de testar sua namorada e observar até onde iria sua paciência e compromisso. O que ele não previa era como a presença constante da empregada estava mexendo silenciosamente com suas emoções. Naquela manhã, o cheiro de café fresco se espalhava pela ampla cozinha. O aroma se misturava ao de pão de queijo recém-assado, lembrança dos costumes mineiros que a empregada fazia questão de manter vivos mesmo em uma mansão no coração de São Paulo. O milionário observava em silêncio, sentado à mesa, enquanto ela servia xícaras com delicadeza. Cada gesto dela transmitia atenção, como se aquilo fosse mais que um trabalho, fosse quase um cuidado genuíno. Ele reparava nas mãos dela, firmes, mas ao mesmo tempo suaves, e se perguntava como alguém que ganhava tão pouco podia oferecer tanto carinho sem esperar nada em troca. Enquanto isso, a namorada chegava atrasada ao café da manhã, como de costume.
Vestia roupas de grife e mexia no celular sem erguer os olhos. Quando o milionário pediu, com voz calma, que ela trouxesse o pote de geleia da prateleira, ela suspirou alto e respondeu que não era enfermeira, muito menos babá. A empregada, discretamente, se adiantou e entregou a geleia, evitando um constrangimento maior. Mas dentro dele, a comparação já estava feita. Nos dias seguintes, o contraste entre as duas se tornou cada vez mais evidente. A namorada parecia impaciente, reclamava da suposta lentidão dele e arranjava desculpas para sair de casa com frequência. Já a empregada ficava ao lado dele, ajudava a organizar papéis, lia em voz alta trechos de livros e até o incentivava a não desistir de sua independência. Ela falava que a força de um homem não estava apenas nas pernas ou nos braços, mas na capacidade de continuar acreditando em si mesmo, mesmo quando o mundo parecia desabar. Foi durante uma tarde chuvosa que ocorreu um dos momentos mais marcantes. O milionário insistiu em sair até o jardim, apesar da garoa fina que caía. A namorada recusou-se a acompanhá-lo, alegando que ia estragar o cabelo, mas a empregada pegou um guarda-chuva e caminhou ao lado dele, empurrando a cadeira pela alameda molhada. O som da chuva caindo sobre as folhas criava uma melodia suave, e o cheiro de terra úmida trouxe à memória lembranças da infância dele no interior. Ela, sorrindo, comentou que a chuva sempre trazia esperança de novos frutos, e naquele instante ele sentiu um aperto no peito, como se algo estivesse mudando dentro de si. Poucos dias depois, a namorada fez uma exigência inesperada. Queria que ele contratasse um cuidador profissional para não precisar conviver com as limitações dele o tempo todo. A justificativa era que isso a deixava deprimida. A proposta caiu como um balde de água fria, mas serviu como mais um indício claro de que seus sentimentos talvez nunca tivessem passado de aparência. Em contraste, a empregada ficou visivelmente indignada ao ouvir isso, e sem medir palavras disse que dignidade não era um fardo e que qualquer pessoa merecia respeito em qualquer condição. Essa atitude dela mexeu profundamente com o milionário. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu verdadeiramente defendido, não por interesse, mas por alguém que via nele mais que dinheiro ou status. A partir daí, começou a observá-la com outros olhos. Reparava em sua dedicação silenciosa, no brilho que ela tinha ao falar de coisas simples como as festas juninas de sua cidade natal, no cuidado com cada detalhe da casa que transformava um espaço frio em um lar acolhedor. Um dia, a empregada trouxe um bolo de fubá ainda quente, receita de família. O cheiro invadiu a sala, e o milionário se lembrou das tardes em que sua avó fazia o mesmo quitute. Ao provar, ele fechou os olhos e sentiu um calor no coração, algo que não vinha de luxo nem de riqueza, mas de memórias e afeto. Ela, percebendo sua emoção, comentou que cozinhar era uma forma de dizer o que muitas vezes não se conseguia com palavras. Ele ficou em silêncio, mas dentro de si entendia perfeitamente o que ela queria dizer. A convivência diária também trouxe momentos de vulnerabilidade. Houve uma noite em que o milionário, cansado de sustentar a farsa, deixou escapar algumas lágrimas. Estava sozinho no quarto quando a empregada entrou para recolher roupas. Ao vê-lo, não disse nada, apenas se aproximou, segurou sua mão e ficou ali em silêncio, respeitando seu espaço. Ele sentiu que não precisava fingir força diante dela, porque ela não o julgava. Enquanto isso, a namorada intensificava sua indiferença. Em uma festa de gala a qual foram convidados, ela praticamente o abandonou em um canto, enquanto circulava sozinha pelo salão. O milionário, preso à cadeira, observava tudo em silêncio. Foi a empregada quem, discretamente, se aproximou para ajustar sua gravata e lhe trazer um copo de água. Naquele instante, em meio ao brilho dos lustres e ao som da orquestra, ele teve a sensação de que a pessoa mais nobre da festa não era quem usava roupas caras, mas quem carregava no coração uma bondade rara. O tempo seguia, e as diferenças se tornavam impossíveis de ignorar. Cada gesto da empregada parecia uma resposta direta ao egoísmo da namorada. O milionário começou a questionar não apenas o futuro do relacionamento, mas também sua própria visão de mundo. Pela primeira vez, pensava que talvez tivesse valorizado demais aparências e esquecido daquilo que realmente sustentava uma vida a dois: respeito, carinho e cumplicidade. A grande virada se aproximava, mas ele ainda não tinha coragem de revelar a verdade. O medo de perder a confiança da empregada e de enfrentar o desprezo da namorada ao descobrir a farsa o paralisava. No entanto, os sentimentos que antes eram apenas testes começavam a se tornar reais, e isso mudava tudo. Na varanda da casa, certa noite, ele observava as luzes da cidade ao longe. O vento frio de agosto soprava,
e o som distante dos carros se misturava ao farfalhar das árvores. A empregada se aproximou para oferecer-lhe um cobertor, e quando ele agradeceu, percebeu que seu olhar carregava uma mistura de surpresa e admiração. Naquele instante, o milionário teve a certeza de que estava prestes a dar um passo que mudaria para sempre o rumo de sua vida. O milionário sentiu que o momento da grande revelação estava se aproximando, mas também sabia que precisava preparar cada detalhe com cuidado. Ele não queria apenas confessar sua farsa, queria mostrar à empregada que tudo o que sentia era verdadeiro, que cada gesto de carinho e atenção dela havia sido o combustível que transformou sua visão de mundo. Durante semanas, ele observou seus movimentos, suas conversas, suas reações aos pequenos acontecimentos da casa, gravando cada detalhe em sua memória para que o momento certo fosse perfeito. Naquela manhã de sexta-feira, o sol ainda tímido iluminava os corredores da mansão, e o aroma do café fresco misturado ao pão de queijo recém-assado invadia o ambiente. O milionário estava na sala, sentado em sua cadeira de rodas, enquanto a empregada organizava algumas prateleiras. Ele respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Precisava agir com cautela. Decidiu começar o dia com pequenos sinais de sua recuperação. Mexeu levemente os dedos da mão direita, o que provocou um pequeno sorriso de surpresa da empregada. Ela se aproximou rapidamente para ajudá-lo a se equilibrar e perguntou se estava sentindo dor. Ele balançou a cabeça em negativa e comentou que talvez estivesse recuperando a mobilidade mais rápido do que imaginava. A reação dela, de alegria genuína, fez seu coração disparar. Ele percebeu que cada pequena conquista era acompanhada de sacrifícios emocionais de ambos os lados. Enquanto isso, a namorada continuava sua rotina de indiferença. Chegava tarde, reclamava de tudo e parecia cada vez mais irritada com a situação. Em um desses dias, durante uma visita social, ela insistiu para que ele se sentasse à mesa sem participar das conversas, alegando que não sabia como lidar com sua condição. O milionário percebeu que seu plano havia cumprido o papel. A namorada revelava, de forma espontânea, sua verdadeira face. Ele não sentiu raiva, apenas a confirmação de que suas escolhas estavam corretas. No decorrer da semana, o milionário começou a mostrar avanços mais significativos. Primeiro tentou levantar-se da cadeira com o apoio da empregada, depois andou alguns passos com a ajuda dela pelo corredor principal da mansão. Cada movimento era acompanhado de cuidado extremo, pois ele queria que tudo parecesse natural, sem pressa. A empregada, emocionada, não se conteve e comentou que ele havia superado expectativas, que a determinação dele era admirável. Ele respondeu que, na verdade, ela havia sido a inspiração para não desistir. Em paralelo, uma subtrama começou a se desenrolar. A empregada revelou que tinha interesse em estudar contabilidade à noite, mas que não sabia se conseguiria conciliar com o trabalho pesado na casa. O milionário, mantendo sua cautela, sugeriu algumas alternativas, oferecendo apoio para que ela pudesse alcançar seu objetivo sem comprometer suas responsabilidades na mansão. Ela aceitou a ajuda com um sorriso tímido, sem perceber que estava cada vez mais conectada emocionalmente a ele. No meio desse processo, ocorreu uma reviravolta significativa. A namorada decidiu organizar uma viagem de última hora e pediu que o milionário fosse levado por um motorista da casa. Ele percebeu naquele gesto a completa desconexão dela com a realidade dele, como se não houvesse qualquer interesse genuíno. A empregada, ao perceber o incômodo dele, garantiu que tudo ficaria bem durante a ausência da namorada, mostrando novamente seu cuidado sem qualquer expectativa de recompensa. Esse episódio consolidou a decisão do milionário de que não havia mais espaço para fingimentos em sua vida. A cada dia, ele se tornava mais confiante em suas habilidades físicas e emocionais. Começou a escrever pequenas cartas para a empregada, agradecendo pelos gestos de bondade, pela paciência e pelo carinho. Não enviava todas imediatamente. Algumas eram apenas um exercício interno de como organizar suas palavras e sentimentos para o momento da revelação. Ele queria que tudo fosse claro, transparente e sem margem para mal-entendidos. Enquanto isso, a namorada mostrava sinais de impaciência com a casa e com a rotina do milionário. Durante um jantar formal, fez comentários ácidos sobre o atraso da comida e sobre o que chamou de excesso de atenção da empregada para ele. O milionário escutava sem reagir, mas sentia uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por finalmente perceber quem realmente se importava, tristeza por ter perdido tanto tempo com alguém que não correspondia a nenhum de seus sentimentos genuínos. Um acontecimento relevante ocorreu quando ele decidiu levar a empregada para uma caminhada pelo bairro. Passaram por ruas de Belo Horizonte, observaram a arquitetura colonial,
Conversaram sobre festas populares e comidas típicas da região. O cheiro de pão de queijo e café fresco das padarias locais despertava memórias antigas, e ela compartilhava histórias de sua própria infância no interior de Minas Gerais. Cada detalhe cultural servia como elo entre eles, aproximando-os de uma forma natural e autêntica, fortalecendo a conexão que crescia a cada dia. A grande reviravolta deste capítulo aconteceu em uma tarde de sábado. O milionário preparou uma pequena encenação de que ainda precisava de ajuda extrema para caminhar até a varanda. Quando a empregada se aproximou para auxiliá-lo, ele, com cuidado e segurança, se levantou sozinho, segurando apenas levemente o braço dela para equilíbrio. O choque nos olhos dela foi instantâneo, misturado com uma emoção genuína. Ele sorriu e disse que não era tetraplégico, que tudo havia sido um teste para revelar verdadeiros sentimentos. Ela ficou paralisada, sem saber se ria ou chorava. O silêncio foi preenchido pelo som da brisa batendo nas árvores e pelo canto dos pássaros ao entardecer. O milionário explicou cada detalhe do plano, desde a motivação de testar a namorada até o impacto que os gestos dela tiveram em sua vida. Contou como cada pequena ação, cada gesto de cuidado, o havia transformado e o feito perceber que a verdadeira riqueza estava no coração das pessoas, não no luxo material. A reação da empregada foi intensa. Ela se sentiu enganada, magoada e ao mesmo tempo tocada. Percebeu que, apesar da mentira, cada gesto dele havia sido sincero quando se tratava de valorizar o afeto, a bondade e o cuidado. Ele pediu desculpas, prometeu que nunca mais usaria enganos para medir sentimentos e que queria recomeçar tudo com honestidade, colocando a relação na base da confiança e do respeito. No final do dia, eles caminharam juntos pelo jardim, observando o pôr do sol que tingia o céu com tons de laranja e dourado. O cheiro das flores misturado ao perfume fresco da noite criava uma sensação de esperança e renascimento. O milionário percebeu que aquela era a primeira vez em muito tempo que se sentia livre para ser ele mesmo, sem máscaras, sem farsa, apenas com a verdade. A conexão construída ao longo de meses, os desafios enfrentados e a paciência demonstrada pela empregada culminaram naquele instante de descoberta, de compreensão e de amor genuíno. O amanhecer daquele dia parecia diferente. A luz do sol entrava pelas janelas da mansão com um brilho suave, refletindo nas paredes pintadas de tons claros e no piso impecável. O milionário acordou mais cedo que o costume, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Havia chegado o momento de transformar toda a verdade e os sentimentos que cresciam silenciosamente em ações concretas. Ele sabia que não podia mais adiar o desfecho de sua história, mas também entendia que a delicadeza seria fundamental. A empregada entrou na cozinha trazendo café, como de costume. O aroma do pão de queijo e do café fresco preenchia o ambiente, mas desta vez havia algo diferente no ar. A tensão se misturava à familiaridade, ao conforto que só aquele lugar e aquela presença conseguiriam proporcionar. Ela percebeu o semblante dele, e, sem fazer perguntas, colocou a bandeja sobre a mesa, pronta para apoiá-lo em qualquer decisão que tomasse. O milionário agradeceu com um sorriso tímido, sentindo que aquele pequeno gesto, simples e natural, representava muito mais do que palavras poderiam expressar. Decidiu começar o dia mostrando sinais ainda mais claros de sua autonomia. Com movimentos firmes, levantou-se da cadeira de rodas e caminhou alguns passos pelo corredor, apoiando-se apenas levemente na mão da empregada. Ela arregalou os olhos, surpresa, mas um sorriso genuíno se abriu em seu rosto. Ele explicou que não era tetraplégico, que tudo havia sido um teste planejado para observar a verdadeira essência das pessoas ao seu redor. Ela ficou por alguns instantes em silêncio, absorvendo cada palavra, sentindo uma mistura de choque, incredulidade e, ao mesmo tempo, uma emoção profunda pelo gesto de honestidade. A namorada, que havia aparecido naquele dia sem avisar, percebeu a mudança imediata. Ela entrou na sala com passos firmes e expressão confusa, mas ao vê-lo de pé, sua reação foi de descrença seguida de frustração. O milionário, com serenidade, explicou a farsa, detalhou os motivos de sua ação e disse que cada teste tinha servido para revelar quem realmente merecia estar ao seu lado. A namorada, sem demonstrar arrependimento ou compreensão, saiu da mansão logo em seguida, deixando claro que nunca havia se importado de verdade com ele. Com a saída definitiva da namorada, um peso invisível se dissipou. O milionário sentiu pela primeira vez em meses que podia respirar livremente, sem necessidade de fingir ou medir cada reação. Voltou-se então para a empregada, que permanecia perto, ainda assimilando tudo. Ele se aproximou com cuidado, segurou suas mãos e falou com sinceridade sobre cada gesto dela que o havia tocado,
a paciência, a dedicação, o carinho sem segundas intenções, a alegria que conseguia transmitir mesmo em tarefas simples. Ela, emocionada, deixou escapar algumas lágrimas, percebendo que todo o esforço e bondade dela não haviam passado despercebidos. Nos dias que se seguiram, a rotina da mansão mudou completamente. O milionário e a empregada começaram a compartilhar momentos simples, mas carregados de significado, caminhadas pelo jardim, cafés da manhã longos, tardes de leitura em que cada história lida junto se transformava em motivo de conversa e risadas. Ele decidiu ajudá-la a realizar seu sonho antigo de estudar, proporcionando tempo e apoio para que frequentasse aulas à noite e tivesse acesso a cursos que antes pareciam inalcançáveis. Ela aceitou a ajuda com gratidão, mantendo sempre a determinação de conquistar tudo por mérito próprio. Uma reviravolta emocional marcou aquela fase. Durante uma tarde chuvosa, ele decidiu levá-la para um passeio fora da mansão. Foram a uma pequena feira de artesanato local em Belo Horizonte, onde os cheiros, cores e sons típicos da cultura mineira enchiam os sentidos. A empolgação dela com cada detalhe, desde a música de rua até os quitutes vendidos nas barracas, contagiou o milionário. Ele percebeu que felicidade não estava no luxo ou no status, mas nos pequenos momentos compartilhados, na companhia de alguém que realmente se importava. Com o tempo, a relação entre eles se fortaleceu de forma sólida e natural. Ele aprendeu a valorizar gestos simples, a compreender que o verdadeiro cuidado era demonstrado nas ações do dia a dia, não nas palavras bonitas ou promessas vazias. Ela, por sua vez, viu que a vida poderia ser transformada quando havia confiança, respeito e sinceridade mútua. Cada vitória conquistada por eles vinha com sacrifício. Ele precisou abrir mão do orgulho e da necessidade de controlar tudo. Ela precisou equilibrar trabalho, estudos e dedicação à casa. Um dos momentos mais marcantes ocorreu quando ele decidiu organizar um jantar especial, não para impressionar, mas para celebrar a parceria e a confiança que haviam construído. Prepararam juntos cada detalhe, a decoração, os pratos, a música de fundo. Durante a refeição, conversaram sobre sonhos, medos e planos para o futuro. O milionário, olhando para os olhos dela, percebeu que aquele era o verdadeiro significado de companhia, de estar ao lado de alguém que o via e o valorizava por completo. Ao longo do tempo, também enfrentaram pequenos conflitos e desafios. Houve dias em que o cansaço, a rotina e as expectativas do passado testaram a paciência de ambos. Mas cada obstáculo serviu para reforçar a conexão, para demonstrar que quando a sinceridade e dedicação, até os momentos mais difíceis podem se transformar em aprendizado e crescimento. Cada gesto de cuidado, cada palavra de apoio, cada sorriso compartilhado fortalecia a relação de forma gradual e realista. A grande celebração do desfecho aconteceu em uma manhã ensolarada de domingo. Ele preparou um espaço no jardim da mansão, decorado de forma simples, mas aconchegante. Flores, almofadas e luz natural criavam um ambiente acolhedor. Convidou a empregada a sentar-se e começou a falar sobre tudo o que aprenderá, sobre amor, confiança, honestidade e a verdadeira riqueza da vida. Disse que ela havia se tornado a razão de sua transformação, que cada gesto dela havia inspirado mudanças profundas em sua personalidade e em sua visão de mundo. Ela, com lágrimas nos olhos, respondeu que também havia se sentido transformada, que havia aprendido que respeito e carinho eram tão poderosos quanto qualquer riqueza material. No momento certo, ele segurou suas mãos e pediu que ficassem juntos, não como patrão e empregada, mas como parceiros de vida, com igualdade, confiança e amor verdadeiro. Ela sorriu, aceitou e o abraçou. O abraço não era apenas físico, mas carregado de emoções acumuladas ao longo de meses de convivência, de gestos silenciosos e de reconhecimento mútuo. A partir daquele dia, a vida na mansão mudou para sempre. Eles continuaram a rotina diária com alegria, valorizando cada momento simples. Passeavam pelo bairro, aproveitavam festas e tradições mineiras, celebravam conquistas acadêmicas e pessoais. O milionário descobriu que o amor verdadeiro estava na sinceridade, na presença constante, na dedicação sem interesses ocultos. A empregada percebeu que podia crescer e conquistar seus sonhos, contando com alguém que acreditava nela e a respeitava. O final da história não trouxe apenas romance, mas também transformação pessoal. O milionário tornou-se mais humano, mais consciente de suas emoções e do valor das pessoas ao seu redor. A empregada, fortalecida pela confiança e pelo apoio, viu seus esforços recompensados de forma justa e afetiva. Juntos, eles construíram um futuro baseado em honestidade, parceria e felicidade verdadeira, provando que gestos simples, quando guiados por amor e respeito,
tem o poder de mudar vidas para sempre. A mansão que antes era símbolo de luxo frio agora se transformou em lar cheio de vida, risadas, memórias e pequenas celebrações diárias. Cada canto carregava lembranças de momentos compartilhados, e o milionário finalmente compreendeu que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, mas em experiências, cuidado e amor. A história chegou ao fim com a certeza de que, mesmo após testes, farsa e desafios, o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho, e a felicidade genuína pode ser conquistada por aqueles que valorizam o que realmente importa. Fim. Chegou até o fim? Então escreve lealdade nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.